obrigado pela presença, meninas, meninos. Esse é um trabalho longo da Leve, sempre com o intuito de trazer e contextualizar um pouco daquilo que a gente faz e compartilhar conhecimento e a gente construir experiência junto. É legal ver que a Paola e outras meninas têm bastante experiência com os nossos pacientes, já estão lidando com isso, mas eu vou tentar contextualizar as coisas assim um pouco dentro daquilo que é o que a gente faz e é o que pode comunicar, e para também abrir um pouco a cabeça de vocês para ver a gurizada aqui que é da faculdade, que vai pensar no que quer fazer, e nas meninas de como vai lidar com isso para entender. É importante a gente interpretar assim, o que é inovação, né? É uma palavra da moda, mas ela é algo que a gente precisa estar conectado. Aí eu perguntei para o ChatGPT o que é inovação, né? Uma das primeiras coisas que a gente precisa compreender é que o ChatGPT ele é um tipo de inteligência artificial, né? Ele é chat porque tu pode conversar com ela e construir o conhecimento mútuo teu junto dentro da plataforma. E aí o ChatGPT ele descreveu a coisa de maneira bem simples, né? Processo de criar, desenvolver e implementar novas ideias, métodos e por aí vai. E na saúde, o que é isso? Essas novas ideias, esses métodos ou práticas que vão melhorar a qualidade de vida e a qualidade e os resultados daquilo que a gente faz. Certo? Para nós, inovar é aquilo que muda resultado. A gente tem que trabalhar com novas ideias para buscar bons e melhores resultados. Aí tem uma coisa importante que é o seguinte: o pai da administração moderna, que é um cara chamado, um dos mentores aí das novas ideias, que é o Peter Drucker, ele fala isso aqui, que é uma coisa muito importante sobre inovar. Inovar e gerenciar processos, que faz parte da inovação, é substituir, porque a gente está num processo que a gente precisa entender que nós da saúde, o que a gente faz é absolutamente reflexo da Revolução Industrial. Aquilo que nasceu na Revolução Industrial dá origem à medicina e à área de saúde que a gente trabalha, e é esse processo, que é substituir músculo, força braçal, por pensamento, folclores e superstições por conhecimento e força por cooperação, que é a gente construir conhecimento coletivo para mudar realidades. Mas tem um cara lá atrás que, obviamente, não falando sobre inovação, mas está num conceito de livro dele, falando num padrão de conversa como esse que a gente tem aqui hoje, que foi o Platão, lá na Grécia Antiga, que disse que é a necessidade que vai levar às mudanças da sociedade de maneira geral. Ele estava falando de política, ele não estava falando de ciência, até porque a gente estava nos primórdios, mas é o que aconteceu com a gente. Cada um de nós vai abordar um pouquinho daquilo que a gente faz de maneira diferente, que envolve inteligência artificial, e eu vou explicar para vocês que a nossa necessidade ela nasceu um pouco disso aqui. Opa! Ai. Fica lá no meio, eu acho. Vídeo? Quando eu vi isso aqui há 15 anos no Congresso Mundial de Joelho, isso parecia ser a revolução do mundo. Nossa, a gente vai começar a entender. Isso aqui hoje parece ridículo, né? Para nós todos não tem novidade nenhuma. Mas o que eu quero mostrar com isso aqui para vocês? Porque isso aqui é a base daquilo que a gente faz hoje no entendimento de 3 dimensões. Porque todos nós aprendemos a estudar e trabalhar em planos de corte sagital, coronal e axial, que sempre nos deram planificações muito estruturadas do nosso entendimento. E o que a gente está fazendo
com a inteligência artificial e com esses programas de 3D que eu vou mostrar, que o Lucas vai mostrar, que o Fernando vai mostrar de robótica, que vocês já estão tendo contato, é que a gente começa a enxergar a coisa mesmo no plano 3D de verdade. É isso que aconteceu. No nosso caso, na cirurgia do joelho, de quadril, de prótese, isso aconteceu das nossas necessidades. Ó, uma prótese minha de 2013, 12 anos atrás, bem feitinha, tudo direitinho, que chega no ambulatório com sinais de soltura, que vocês veem lá, né? O que a gente faz no hospital, que os meninos hoje fazem mais, o Erickson e o Henrique fazem mais as primárias lá no hospital, com uma soltura. Só que o que estava acontecendo nessa época? Eu já estava operando essas solturas e vendo os casos meus e me deparando com problemas muito graves, baseados nisso aqui, numa classificação de perda óssea que a gente só conseguia entender depois que tirava a prótese no ato cirúrgico. Porque eu baseava a nossa indicação cirúrgica no defeito ósseo, que eu só conseguia identificar durante a cirurgia. E aí começaram a aparecer esses primeiros movimentos que aí, no sentido de cooperação, a 3D for Solutions é de um amigo, professor do Jebsen, amigo do Fernando de Curitiba, que é o Dr. Leonardo Gubert, com quem o Renan, que é hoje o nosso especialista nisso, que eu vou mostrar para vocês, que é segmentação 3D, foi lá estudar, fez o curso e se preparou para esses processos. Porque a gente começou a ficar com esses problemas. E esse foi o primeiro modelo de segmentação que a gente começou a trabalhar a partir da 3D for Solutions, que a gente trabalha com o software deles. Inteligência artificial aplicada para as nossas soluções. O que isso me permitiu, gente? A interpretar o defeito ósseo, tibial e femoral antes de tirar a prótese. A gente começou a olhar para o defeito ósseo. Por quê? E isso aconteceu da necessidade e do desespero de muitas vezes ir lá fazer uma revisão no SUS e se deparar sem condições técnicas para oferecer bons resultados para os pacientes. Não ter material bom o suficiente, com capacidade o suficiente para preencher defeitos ósseos, que nos coloca em risco de colocar uma prótese. Observa que isso aqui é um fêmur distal, que está de cabeça para baixo, mas que ele não tem estruturação óssea para eu colocar uma prótese. O que aconteceu? A gente começou a imprimir. Os modelos impressos estão ali naquela mesa ali, ó, para vocês olhar. A gente começou a segmentar as imagens e imprimir. Para quê? Um ano depois, mesmo depois, eu tinha um problema muito grave, porque vocês precisam entender, as meninas mesmo que lidam com esses pacientes lá no SUS, que essas próteses soltas, elas ficam com micro entre aspas, né? Porque às vezes pode ser grande mobilidade na articulação, e isso vai comendo e gerando defeitos ósseos. Aí o Fernando chegou de fora com umas ideias e tal, e plantou no Hospital São José o registro vinculado ao SC Transplantes de Florianópolis. Vocês sabem que o estado de Santa Catarina é um dos estados com maior efetividade de transplantes, e aqui nós não estamos falando de órgãos, nós estamos falando de tecidos, né? Sangue é tecido, osso, músculos e tendões são tecidos. O Fernando regularizou isso no Hospital São José e a gente começou. Esse é o joelho que vocês viram planificado. A gente pediu o enxerto ósseo de banco de tecidos, que é do INTO, do Rio de Janeiro, com quem o SC Transplante tem convênio. E aí a gente partiu para essas coisas que são reconstruções ósseas, para a gente criar uma estrutura óssea para poder sentar nesse paciente uma prótese nacional, que me oferece menos solução técnica em âmbito de SUS. E o que eu fiz? Um joelho que vocês viram que não tinha fêmur distal, eu fiz a reconstrução dos côndilos com osso, com esse resultado, que vai chegar num resultado 1 ano e meio praticamente depois, já com o osso
fixado, e com a paciente do ano passado, isso é no ambulatório do Hospital São José, com um bom resultado clínico. Então, da necessidade, do desespero técnico, a gente começou a implementar esse tipo. E aí a gente evoluiu. Isso é um outro caso com uma bem menos grave. Isso aí é uma prótese importada francesa que a gente usou um período que deu bastante problema. E aí a gente começou a ter isso aqui, ó. A gente evoluiu para um outro nível de segmentação, que já é o Renan lá trabalhando. Ele segmenta imagens a partir de tomografias 3D, que são feitas em qualquer... é o DICOM, né? Que é o programa que é feito para ser lançado aqui para dentro. Observe, eu tenho um fêmur já com os côndilos, ele segmenta, ele tira o componente metálico e me dá, e isso é impresso lá. Então isso aqui já é uma evolução daquele processo. A tíbia, agora, aí eu consigo ver o tamanho, se eu tenho defeito segmentar, defeito com espaço. Então isso é mais um caso de revisão, não precisou de enxerto. Eu comecei com um caso, digamos, intermediário grave. Aqui um outro caso que o paciente já chegou no consultório com um primeiro tempo de revisão feita. Esse verde não é prótese, é o cimento como espaçador. Vocês têm noção disso, Luca? Quando a gente tem uma prótese, as meninas têm porque elas lidam com isso no hospital. Infectou uma prótese, se tu tem fístula, infecção, a gente precisa tirar a prótese, colocar um espaçador de cimento com antibiótico, tratar a infecção para depois refazer uma possível prótese. Então esse paciente já chegou no hospital, comigo no consultório, com um cimento já em tratamento de tubarão, e foi feita uma revisão, mas a gente via que não tinha defeitos ósseos tão graves. Só estou mostrando essa planificação para vocês entenderem. E aí, por fim, de novo, isso é inteligência. Opa, passei. Esse é um caso mais grave. Se vocês observarem, isso aqui já é a segunda revisão da paciente realizada fora de Criciúma também. É uma paciente de fora do nosso serviço. Se vocês observarem, nós tínhamos haste saindo aqui, a imagem está ruim, mas tem haste saindo do fêmur. Isso é por essa questão de micromobilidade. Vocês vão ver bem aqui, ó, nessa segmentação que já mostrava a haste. Quando tu começa a entender num processo 3D, e esse caso eu estudei bastante, conversei com pessoas no Brasil com bastante experiência, e no final nós chegamos a uma conclusão com investigação pré-operatória e foi identificado. A gente fez uma cirurgia primária, eu e o Erickson e o Henrique, que não está aqui, a gente tirou a prótese e identificou uma infecção fúngica. Essa paciente esteve lá no hospital conosco, né, meninas? Ficou um tempo lá. Foi identificada uma infecção fúngica, provavelmente por outras cirurgias de revisão, excesso de antibiótico. A gente tem que tomar cuidado com isso. E ela fez uma fístula fúngica, foi tratado. Vocês viram? Aí, com o tamanho de defeito e com a instabilidade por todo o processo, a gente optou por um caso um pouco mais sério. A gente preparou no primeiro momento, colocou um espaçador de cimento e já preparou o fêmur e a tíbia para uma colocação de uma endoprótese, que chama-se uma endoprótese, como se fosse uma prótese para tumor, ou hoje também muito usada para próteses de salvação de membro. Tá? O Erickson está com uma indicação agora, e foi a segunda ou terceira que eu fiz. Então esse é um caso já mais grave. Mas o que eu quis mostrar para vocês aqui? A importância do planejamento. Essa paciente está bem, está caminhando, teve agora, esse raio-x é desse mês na leve, está lá bem, caminhando ainda com andador, trabalhando para recuperar uma musculatura. Então a inovação é buscar melhor resultado. Eu quero mostrar um negócio rapidinho para vocês, mas eu não consegui baixar aqui, deixa eu ajeitar uma coisa aqui para mostrar para vocês rapidamente. Vai ficar sem áudio, mas eu queria falar rapidamente disso porque a biocinética, tá? A biocinética, ela é provavelmente
um dos grandes avanços que a gente tem, essa turma que é do Rio de Janeiro, do Instituto Brasileiro de Tecnologia em Saúde, coordenado pelo Leonardo Petsavá. Isso é uma análise, ele está cantando um laudo aqui. Esse paciente foi muito, isso aqui é uma análise de força e uma análise de movimento. Esse caso é muito específico porque esse paciente tinha um comportamento de joelho em varo com uma artrose de compartimento lateral nos dois joelhos, e aquilo ficou me martelando na cabeça. Ele está cantando um encurtamento grave do ilho tibial que fez eu mudar, porque no primeiro momento eu pensei em fazer uma osteotomia varizante do joelho dele. Ele tinha um comportamento neutro, mas eu pensei em fazer uma osteotomia para tirar a pressão do compartimento lateral. E a partir desse laudo, que é um laudo que vai investigar o movimento dele em detalhes, a partir de força e encurtamentos, eu discuti isso com o maior especialista do Brasil em osteotomia e ele me contraindicou a cirurgia, que eu iria embarcar numa FRI, que eu ia mudar o comportamento, eu ia aumentar o problema funcional que o paciente tinha, que ocorria. Isso aqui é um caso extremo, acho que o Fernando tem bastante caso disso aqui, inclusive lá no YouTube da Leve tem uma aula do Fernando com o pessoal do quadril sobre biocinética de 2020. Na pandemia, início da pandemia, 20 ou 21, mas tem lá no YouTube da Leve. Então isso aqui não é exatamente uma novidade, mas esses caras aqui, eles abriram agora há um ano e pouco o primeiro laboratório de movimento nos Estados Unidos. Eles acabaram de palestrar 2 anos seguidos no Comitê Olímpico Internacional, e o Comitê Olímpico Internacional está estimulando a pesquisa deles em nível de atletas. Eles estão desenvolvendo protocolos individualizados para cada tipo de esporte. Isso é feito em Florianópolis, a gente tem um acesso, a gente só não exponenciou ainda por questões. Exponenciou no sentido de a gente ter isso como mais diagnóstico no nosso dia a dia, por preço e por deslocamento de paciente, tem que ser muito. Mas esses caras ganharam os 2 maiores prêmios mundiais de biomecânica. Então isso é importante vocês entenderem que isso existe, isso é tecnologia brasileira, é uma das grandes inovações do mundo. Isso está acesso aqui, a gente já conversa e já trabalha com isso há muito tempo. E isso eu tenho mais um monte de vídeo aqui, o Fernando provavelmente teria para mostrar para vocês, mas esse caso foi um caso que eu não tinha mais para onde correr, estava com uma dúvida bem séria e importante em relação se a cirurgia, e eu estimulei o paciente a fazer a biocinética, e o cara está trabalhando com um fisioterapeuta aqui da cidade, com uma boa capacidade, com um bom entendimento biomecânico, e está mudando o histórico dele. Então, eu só quis mostrar a biocinética para vocês, porque está dentro desse universo 3D, de desconstruir as nossas ideias a partir de planos estruturados a partir de planos coronal, sagital e axial, e começar a entender o globo e aliar conhecimento. Isso é uma forma fundamental. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, Luquinha, que é assim, importante mostrar para vocês que isso não é que é para o futuro. Isso aqui é a nossa realidade, é o que a gente faz aqui hoje. A gente se prepara para essas cirurgias de maior porte assim. O Fernando tem uma fala muito boa que ele diz, cara, a gente planeja 2, 3 vezes essas cirurgias desse porte antes, a gente se junta na nossa sala lá na Leve e discute material, possibilidades, a gente vai para a cirurgia preparado com possibilidades de rota 1, rota 2, rota 3, que é para quê? Para buscar melhores resultados. Isso aqui a gente não está falando com coisas... e eu queria falar uma coisa importante para vocês, que o Fernando vai falar. Essa questão de segmentação de imagens, a gente teve em Miami o ano passado um curso de robótica da Smith Nephew, e o Mako, que é o robô que a gente trabalha e o Fernando vai mostrar para vocês, ele acabou de lançar o novo software americano 4.0, Mako 4.0, que ele está habilitado para revisões de prótese de quadril.
A gente já pode fazer revisão de prótese quadril no Brasil, provavelmente a partir do ano que vem com o robô. Mas o mais legal é que a teoria do robô, ela é baseada nessa teoria de segmentação. Então a gente se deu conta que de forma instintiva, e isso aconteceu em vários momentos do mundo, tá? Por exemplo, quando começou a se estudar a bacteriologia, os conceitos de antisepsia, espocaram pelo mundo em momentos diferentes, Estados Unidos, Alemanha principalmente, França, Instituto Pasteur. Por quê? Porque o conhecimento, o pessoal vai se agregando a conhecimento e isso vai acontecendo. E a gente se deu conta que esse processo que o Léo pensou, que a gente abraçou, ele é o processo que a robótica está desenvolvendo para isso. Vai chegar para o ombro, vai chegar para o tornozelo, para o pé. Então, o mais legal é o sentido de a gente estar atualizado e estar entendendo o que está acontecendo no mundo, e a coisa boa é estar com o robô na mão aqui, que a gente pode trabalhar essas coisas. Eu acho que uma coisa bem legal de vocês perceberem, né? O Lucas vai falar agora, que o Marinho falou, e vocês vão perceber isso que a gente está mostrando aqui, é que a gente saiu do universo 2D, né? O pessoal da Físio já acho que está antenado a isso, acho que talvez até mais tempo que nós. Vocês têm mais interesse nessa questão da biomecânica até antes que a gente, mas vocês viram que o Marinho mostrou raio-x ali, que é 2D, né? Só para ver o pré e pós-operatório, para ver como é que ficou, né? Se está tudo no lugar e tal. Mas hoje tudo que a gente, o Lucas vai mostrar isso agora, tudo que a gente hoje faz de planejamento, de diagnóstico, a gente passou para o universo 3D. Eu acho que isso foi uma grande inovação, porque a gente trata de patologias que são todas dinâmicas. Ninguém tem nenhum problema ortopédico, osteoarticular parado. Ninguém tem dor, não tem nada. Tudo é dinâmica, é biomecânica, então vocês vão ver que a gente mudou. Agora o nosso patamar é o 3D, né? Seja nessas segmentações, no planejamento, porque eu acho que tem que entender as coisas. Quando a gente passou para o 3D, a gente passou a entender as coisas de forma volumétrica, né? E aí dinâmica, e fazer os diagnósticos no movimento. Que aquilo que o Marinho falou, às vezes tem uma coisa que parado parece um jeito, mas o movimento vira outro. Então isso é uma coisa bem legal. Você vai ver que a gente usa hoje o 2D, o raio-x assim mesmo, né? Em situações muito pontuais. Assim, tudo que a gente vai ganhou de expertise quando a gente passou para o próximo nível de entendimento das patologias, muito foi por causa dessa questão do 3D. Isso é uma coisa que a gente está valorizando bastante, né? Entender as patologias durante o movimento, não mais estático. Isso é bem legal. O que eu vou mostrar isso agora. Isso é importante no ombro, porque a gente fala de planejamento, a gente estava acostumado a trabalhar muito em raio-x, né? Esse é o ombro da LEV, eu, o Dr. Robson e o Dr. Ramon. Então a gente começou a convencional ou digital, a gente começou a trabalhar em radiografias 2D, a gente olhava, tinha um entendimento, mas aquilo não é a realidade, aquilo é um filme. Então, o planejamento em cima daquelas radiografias, a gente ficava limitado. Era para saber tamanho de alguns componentes e tal, mas nem sempre o tamanho, às vezes, ele servia para o paciente, porque não tinha esse entendimento 3D. E o ombro foi onde começou, apesar de eles estarem mais avançados no robô, a gente começou com esses softwares 3D no ombro por causa dessa dificuldade. A escápula era um osso muito fino, de difícil acesso, para entender, enxergar as direções dos parafusos, conexão de uma prótese na escápula, um osso pequeno. Precisava entender melhor isso. E os softwares 3D foram evoluindo a partir de uma tomografia. A gente foi avaliando a tomografia, entendendo melhor o dimensionamento do ombro, e aí foi desenvolvendo softwares para a gente permitir essa simulação mais realista da cirurgia, né? Então tem softwares vários disponíveis. Hoje cada software, no ombro pelo menos, cada software é de uma empresa. Então vou botar uma prótese de uma marca, eu tenho que usar um software. Se eu vou fazer uma prótese de outra marca, tem que ser outro software. Cada empresa tem o seu software específico. E a vantagem desse planejamento, como eu estava falando, é que a escápula ela tem muitas alterações de um paciente para outro, muitas deformidades, principalmente com artrose, com doenças degenerativas. E essas avaliações tridimensionais permitiram a gente entender essas deformidades tridimensionais para trás, para frente, para cima, para baixo. As inclinações da escápula se tornaram mais fáceis de visualizar através do 3D. E com isso a gente consegue escolher um implante ideal, idealizar um enxerto, uma correção dessa deformidade se tiver, né, e vai prever a necessidade de alterações do plano cirúrgico. Então ela vai ser importante nos casos mais complexos, onde a gente vai precisar de uma correção, de um enxerto ósseo para corrigir essa deformidade, né? Os próteses vão permitir a gente medir esse ângulo da deformidade,
né? Vai poder trabalhar ali com enxerto do tamanho que eu quiser, ou testar vários tipos de enxerto, simular o movimento com esse enxerto, né? Permite fazer toda uma avaliação da cobertura da prótese, se ela está bem posicionada, se ela está cobrindo bem a parte óssea. Aí são etapas para a gente conseguir isso, porque a gente precisa de uma tomografia, faz o upload de tomografia e bota no software para fazer análise. O software ele é desenvolvido junto com inteligência artificial, então a própria inteligência vai captar a imagem, vai entender do que nós estamos trabalhando e ele já vai fazer várias, inclusive, previsões de tipos de prótese que eu posso usar naquele ombro. Ele vai entender a doença, eu vou dar algumas informações para ele, idade do paciente, tá, o tipo de doença que ele tem, ele já vai me dizer, ó, essa paciente tem tantos por cento de chance de fazer esse tipo de prótese, ou tantos por cento de fazer outro tipo de prótese. O próprio software vai ter a inteligência artificial trabalhando. Então, vamos, só um caso muito simples, de um paciente, mas eu botei poucas informações somente para entender, paciente com uma retroversão glenoidal, que isso é uma deformidade da glenoide onde ela fica virada para trás, assim, tá? Isso acontece com desgaste de artrose, tá? E a gente vai fazer uma correção através do software. Então o software começa com essas imagens, aqui tem imagens de tomografia, né, mostrando a glenoide, esse pedacinho aqui, ela está com uma deformidade grande, aqui ó, de 25 graus, normalmente ela fica de 5, 0, 5 para frente, então ela tem essa variação, mas 25 é uma variação muito ruim, na posterior, né? Aqui ela tem uma inclinação superior, geralmente essa inclinação ela também é perto de 0, tá? Então ela tem um caso por desgaste, tá? Isso aqui é um desgaste posterior e superior. E aqui está mostrando a posição da cabeça em relação ao glenoide. Ela está praticamente aqui quase que 80% fora aqui para a posterior. Aqui seria a região anterior do ombro e a região posterior. A gente tem um deslocamento da cabeça em relação ao eixo da glenoide, esse eixo amarelo, tá? Então, praticamente toda para posterior. Ela tinha que estar meio a meio aqui, né? A cabeça tinha que estar metade para frente e metade para trás. E aqui a gente já tem a imagem, né, tridimensional. Aqui é um implante sem enxerto, ó, um implante tentando colocar, não encaixa aqui, ó, não tem como eu colocar sem ter. Preciso corrigir essa deformidade. Então, com o próprio software eu já consigo implementar um tipo de enxerto e dar esse enxerto. Esse enxerto eu tenho dispositivos que eu consigo captar durante a cirurgia do próprio paciente, né? E aí eu vou posicionando, ó, aonde eu acho que tem que ser. Porque esse verdinho aqui, que é da prótese, ó, ele tem que estar dentro da glenoide. Então aqui, por exemplo, está um pouquinho fora. Eu tenho que ir posicionando, eu vou trabalhando com essas minhas posições aqui que eu tenho para poder usar e vou ajustando onde fica o melhor posicionamento. Isso é extremamente importante para a sobrevida da prótese. Se eu não botar esse pino aqui central, que a gente chama de PEG, dentro do osso, dentro da glenoide, eu não vou ter um bom resultado. Eu vou ter uma soltura, como o Marinho mostrou naquelas outras próteses. Então isso, eu garantindo que esse PEG fique dentro do vault, a gente chama uma câmara aqui da glenoide, eu vou ter um posicionamento, uma fixação melhor dessa prótese. Então isso aqui, eu só sou capaz de entender com esse software. Eu não tenho como planejar isso aqui num raio-x. Não tem como olhar para o raio-x e definir esse dimensionamento da glenoide. E aqui é a parte humeral, onde a gente vai... Aqui é um pouco mais simples, né? Essa é uma prótese reversa, tá? Uma prótese que a gente muda ali um pouco a forma de função do ombro, porque a gente depende só do deltoide para levantar o braço, o manguito rotador não se faz necessário esse tipo de prótese. E a gente está aqui analisando já o tamanho e tal que vai colocar, e com isso eu já vou preparado para a cirurgia. Eu consigo inibir as falhas técnicas da cirurgia, eu consigo prever o que pode acontecer na cirurgia e já ir preparado para o tamanho. Eu já sei a prótese que eu vou colocar. Eu chego na cirurgia, ó, eu quero esses materiais porque eu vou usar isso aqui. Então já está separadinho, claro, tem outros de reserva ali na hora, mas o que eu preciso já está definido. E aí, geralmente a gente já vai preparado para isso. E aqui a gente consegue testar a mobilidade do paciente, claro que só no plano do numeral aqui, mas já consegue testar a mobilidade da prótese. Então se eu vejo que a mobilidade ficou legal, aqui está mostrando o impacto nessa região, se eu posso abordar durante a cirurgia, posso tentar melhorar, até com posicionamento de implante, ou até às vezes com ressecção de algum fragmento ósseo que está atrapalhando. Mas aqui são impactos que, se a gente considerar as partes moles aqui, nem chega a ter esse impacto, porque tem um movimento mais do que o normal. Tá? E isso é o que a gente consegue, toda a prótese a gente vai fazer esse planejamento. A gente precisa disso aqui. Isso aqui hoje em dia é obrigatório, porque não tem como uma prótese sem ter essa ideia tridimensional dela. Quando eu chego numa cirurgia, eu não tenho essa visão aqui. Aqui nós tiramos músculos, tiramos pele, tiramos tudo, só osso. Eu não tenho essa visão na cirurgia.
A gente chega na cirurgia, olha para uma... Estou olhando só a adenoide, lá, só a carinha dela, só que eu estudando isso aqui, eu tenho ideia de onde é que eu tenho que colocar meu parafuso e tal. Hoje já tem até próteses que permitem a navegação, que é quase perto do robô. O que é a navegação? A gente vai trabalhar, faz o planejamento, vai para a cirurgia e durante a cirurgia eu consigo olhar numa tela de computador onde é que meu parafuso está indo. Essa imagem é reproduzida e é parecida com o robô, o Ralph Sperman vai mostrar depois. Isso é a navegação, só que o robô, além da navegação, ele permite que ele leve um braço junto que ajuda a garantir essa navegação de uma forma mais precisa. Então, o impacto clínico disso é isso que o Marinho estava falando, a inovação traz isso, é esse o impacto clínico que ela vai trazer, o benefício direto para o paciente. Vou conseguir melhorar a posição, a centralização daquele PEG, melhorar a posição da minha prótese, vai reduzir isso aqui, complicações mecânicas, essa prótese vai durar mais tempo. A prótese ela tende a desgastar com o tempo, a nossa articulação desgasta, a prótese também, só que com isso a gente reduz isso. Reduz o tempo cirúrgico, diminui o tempo de sangramento do paciente durante a cirurgia, facilita a minha tomada de decisão. Eu já chego com um planejamento, eu chego com um plano, já sei o que eu vou fazer. Eu não preciso ficar lá em dúvida do que eu vou fazer. E o planejamento geralmente é preciso e a execução é eficiente. Já tem vários artigos mostrando que esses planejamentos que a gente faz antes, a gente consegue reproduzir durante a cirurgia. Então, as aplicações futuras desse planejamento que a gente está fazendo, que é a realidade aumentada, que está começando a ter, a gente veste aqueles óculos e começa a enxergar a prótese, esse planejamento tridimensional junto com a cirurgia. A inteligência artificial já está atuando com essa predição de resultados, já tem softwares que vão me dizer o quanto que esse paciente vai ficar de movimento depois da cirurgia. Guias personalizadas estão sendo criadas através dessas impressões 3D, a gente consegue criar guias para poder colocar o parafuso na posição certa através de guias que são impressas tridimensionalmente. E para o ombro, o futuro é o Mako, que é o robô que o Fernando vai apresentar. Então, já tem o Mako para o quadrúpede, o joelho, o ombro está chegando, já desenvolveram, está nos Estados Unidos em teste, e daqui a pouco a gente vai estar usando aqui em Criciúma, nem no Brasil, em Criciúma também. É isso, no ombro é isso, a gente tridimensional ele é uma ferramenta essencial, é obrigatória hoje na artroplastia moderna, ele é fundamental nos casos onde tem uma deformidade severa, que a gente precisa de uma correção, precisa entender melhor, para permitir eu fazer uma enxerto, a minha lateralização e um implante personalizado. Isso é a melhor indicação para um software. Sabe o que eu acho legal vocês tentarem compreender assim, a biocinética que eu mostrei? O Mako ele tem uma funcionário ou funcionária. Na grande maioria são profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, biomédicos, que vão ter a compreensão do processo e que vão treinar para trabalharem com o robô. O próprio Da Vinci, que é o robô que se usa para as cirurgias abdominais, ginecológicas, ele também tem um funcionário da empresa. A empresa tem, por quê? Para depois o cirurgião com pouca experiência não botar a culpa no robô, certo? A pessoa está ali para controlar o processo e isso é importante vocês pensarem como que essas ideias, essas tecnologias e quais os softwares vocês têm à disposição para vocês usarem nas suas práticas clínicas. Eu já vejo a maioria de vocês usando padrões de estudo de dinamômetro para avaliar a força, mas tem que ficar ligado nos processos que isso provavelmente vai evoluir mais rápido ainda, trazendo olhares diferentes e cada vez mais tridimensionais para esses processos todos. Boa. Eu acho que quem vocês acompanham, a gente ali na Leve, redes sociais, essas coisas aí, vê que a gente fala um monte de robô, né? A gente está com uma camisa que o Marinho está vestindo aí, que é uma coisa que a gente aposta muito, o ombro vai chegar logo. E talvez alguém já viu até essa minha apresentação aí, é basicamente para mostrar, e vocês estão todos convidados, quem quiser ir lá ver a gente fazer cirurgia robótica, geralmente nas segundas-feiras ali, a título de conhecimento, curiosidade mesmo, está todo mundo convidado. Mas essa apresentação é para tentar mostrar um pouco do que é isso, né? Como é que é, tanto na parte que envolve ali planejar, quanto realmente como que é ali a execução e tudo mais. Então, a ideia é só para vocês terem uma noção assim, acho que a Paola, que em alguns casos nossos ela já pegou, tem alguma experiência, não sei se vocês talvez já tenham também, mas a gente vê que isso realmente parece que é algo que está sendo bem disruptivo e eu acho que tende a ser o futuro
Hoje ainda talvez tenha algum impedimento financeiro, assim, mas que o futuro vai ser... eu acho que não tem como fugir muito disso aqui. Só para ilustrar, não vou falar de doença aqui, mas isso aqui é só para mostrar que assim, ó, isso aqui é uma paciente de 70 anos com uma artrose, beleza, todo mundo já viu isso, é uma coisa bem do dia a dia, tá? Mas ela tem alguns comemorativos ali, que é uma artrodese lombar, tem Parkinson, sarcopênica. Quem trabalha com cirurgia de quadril hoje sabe que uma paciente que preocupa muito nessa questão instabilidade. Né? Eu vou mostrar para vocês aquilo que a gente estava falando antes sobre por que avaliar isso em 3D e não avaliar isso em 2D. Né? Mas ali é só para mostrar que ela tinha essa fusão lombar ali, isso a gente já sabe que hoje é um fator que é ruim. Então todos esses detalhes, sexo, feminino, ser idosa, ter essa artrodese, Parkinson, tudo isso leva a gente a ficar preocupado com a questão de instabilidade mesmo. O que a gente faz, habitualmente, historicamente fez, foi planejar essas cirurgias, ela precisa de uma cirurgia de prótese, ok? E habitualmente foi isso que a gente sempre fez, né? Esse tipo de padrão de planejamento, que é basicamente usar uma sobreposição e uma transparência, hoje a gente, talvez no passado não se atinha, mas já entendia isso, mas hoje a gente sabe que basicamente isso aqui é um calibrador de tamanho. Hoje a gente sabe que a gente explora muito mais coisa na questão do planejamento cirúrgico. Isso aqui basicamente o que nos dá de informação hoje é o tamanho aproximado do componente que eu vou usar. A gente vai para a cirurgia com todos os tamanhos, então talvez isso aqui nem é tão relevante assim do ponto de vista prático, né? Lógico que ajuda, a gente mensura alguns parâmetros ali, corta aqui, corta mais para lá, mas isso era o que a gente tinha até então, né? Aí isso entra muito naquilo que a gente estava falando, que o grande problema dessa paciente é que ela parada estaticamente, o raio-x estático, ela é um caso igual a qualquer outro, independente daquelas questões relacionadas à instabilidade. Isso a gente vai começar a ver quando começa a avaliar como que é ela funcionalmente, quando ela está em movimento. Aí quando ela precisa fazer os gestos funcionais dela, é que o problema da rigidez lombar dela aparece. Então a gente começou a migrar para esse modelo de planejamento aqui, que é basicamente a junção de todas essas tecnologias que foram mostradas ali. A gente começou a pegar a tomografia, da tomografia faz a reconstrução, começa a avaliar a coisa no padrão volumétrico, a gente começa a usar a interface do software de planejamento para conseguir fazer a cirurgia no software, então a gente consegue botar a prótese ali de uma forma funcional e começar a ver alguns parâmetros além de só mensurar, só ver o tamanho. Por exemplo, fazer um planejamento volumétrico significa também mudar o posicionamento dele, na questão de versão, na questão de profundidade, tudo isso a gente consegue incluir no planejamento. E a gente começa a ver isso aqui, ó, esse é o comportamento pélvico dessa paciente em pé e sentada, mostrando que há uma diferença bem relevante em relação ao posicionamento dos componentes na posição em pé e sentado. Daqui que vem o problema da instabilidade, que um planejamento estático não tem como ser visto isso. A gente sabe hoje que isso aqui, ó, a anteversão do componente é uma coisa que mais muda, é uma coisa que mais tem influência na alteração espinopélvica dos pacientes com a coluna rígida. Onde a gente consegue ver. Então esse é o padrão de planejamento que a gente tem. Quanto de osso a gente está preservando. Tem procurado utilizar, que é usar de forma volumétrica nas 3 dimensões. E aí sim, acoplar realmente aonde que realmente é importante estar essa prótese. Isso que é basicamente ilustrativo, é uma coisa bem técnica. Mas para ver como é que a gente tem feito isso hoje, muito diferente de uma radiografia. E no sagital também é a mesma coisa. Então, a gente faz um planejamento em 3 dimensões e a acurácia desse planejamento ela vai ser muito maior. Aqui ele mostra, pode girar um pouquinho, Fernando, ele mostra o quanto de osso vai ser ressecado, essa área em verde, a área... O Lucas mostrou aspectos próprios e técnicos da cirurgia para ver se a quantidade de osso que eu vou tirar está bom, se é pouco, se precisa mais. Isso aqui no sistema... Isso aqui é o mais interessante, olha só que legal isso aqui. Acho que esse aqui é o ponto alto do planejamento pré-operatório, porque ele vai mostrar, além do dimensionamento agora, como que a prótese vai se comportar durante a atividade, tanto na posição sentada quanto na posição em pé. Então a gente pode, vamos botar de lado aqui de perfil, a gente consegue, por exemplo, aqui avaliar na posição em pé, no via de regra o paciente está nessa posição com 5 graus de extensão e 35 graus de rotação externa. A gente consegue aumentando a circulação desse arco de movimento, vamos aumentar a rotação externa aqui, ó.
para avaliar onde que ela vai começar a ter um grau de impacto lá. A gente consegue poder fazer isso antes de operar, sem testar no intraoperatório, é uma vantagem muito grande, né? E começar a avaliar esse ponto vermelho. Tira a subjetividade da cirurgia, isso é a parte mais importante. Né? Então, com 50 graus de rotação externa, com quadril de extensão, a gente vai começar a diminuir, vamos botar para 40. 45 a gente vê que começa a diminuir aquela área de impacto e a gente pode fazer algum ajuste no posicionamento do componente. Por exemplo, vou aumentar um pouquinho, tirar um pouquinho a intervenção aqui, ó, vamos botar em 16. Se a gente bota em 16, ó, a gente consegue aumentar. Existe um ajuste que é milimétrico, que é de grau em grau, que a nossa mão, mais experiente que seja o cirurgião, não consegue. A gente faz uma via posterior. A gente consegue ajustar um grau, para mudar 2 graus, para mudar 1 grau. A gente mudou nossa escala de precisão para uma escala milimétrica. Que é o que a gente vai ver agora. A posição sentada, que é uma posição que preocupa em relação a isso. Consegue mudar agora de sentado. Isso aqui é bem legal, a diferença da posição dos componentes quando ele está em pé e quando ele está sentado. Isso é o nosso principal desafio, isso a gente não conseguia fazer sem esse tipo de tecnologia. Isso muda realmente a posição do componente sentado lá e isso é importante estar incluído no nosso plano. Consegue mudar agora de sentado para... Há um bom tempo se fala em cirurgia de quadril sobre esse negócio do equilíbrio espinopélvico, que a gente conseguia botar isso de forma objetiva, né? Essa foi uma tecnologia que conseguiu. Então sai ali um sistema de planejamento, uma cola, digamos assim, que é o resultado cirúrgico que o paciente vai ter, né, depois de executada a cirurgia. Ali a gente consegue ajustar milimetricamente a correção de offset, comprimento das pernas, isso é um detalhe mais técnico, e vai muito bem. Isso aqui é o intraoperatório, só para vocês terem uma ideia. Agora o que a gente faz na cirurgia é pegar tudo aquilo que a gente planejou, no momento da cirurgia, passar essa informação para o robô, dizer para o robô, estou aqui nessa sala, a tua posição na sala é essa, a posição do paciente é essa, aqui é a espinha ilíaca, aqui é a crista ilíaca, o quadril está aqui. Aí o robô ele faz essa sobreposição, ele se encontra no universo, tanto a posição dele, quanto a posição do paciente, quanto a posição do quadril. E aí a gente consegue com isso usar o braço robótico, que é o grande objetivo, e ter essa precisão milimétrica. Lembrando que isso aqui está no espaço, a gente tem que dar esse tipo de informação para o paciente. Então vai ali uma antena na crista ilíaca, que vai dizer para o paciente basicamente o local da pelve e a posição da pelve, né, em que inclinação que ela está, onde que ela está, a distância que ela está. Bom, mas enfim, aí aqui já feita a via de acesso ali, a gente consegue no robô planejar a altura onde vai ser feito o corte do colo do fêmur. Isso é uma coisa que é bem difícil, eventualmente só no raio-x. A gente planeja uma osteotomia ali de 1 centímetro, mas no intraoperatório identificar esse 1 centímetro não é tão fácil. Então com o robô a gente consegue usar um probe ali que ele vai dando centímetro a centímetro essa altura, então a gente planeja e marca aquilo ali. Que é esse dispositivo aí, ó. Então consegue mapear, rastrear todo o quadril, o ombro, a hora que chegar, o joelho, de uma forma muito precisa, assim, milimetricamente precisa, para fazer todo o planejamento que precisa ser feito, por exemplo, aquele corte que tem que ser feito ali. Acelerada nesse vídeo. E as escalas do robô, impressionante que na hora a gente está trabalhando com 0,13, 0,25 milímetros. Entendeu? São escalas... Passou por um nível de precisão que às vezes a gente até para e fala, não, Marinho, peraí, nós estamos errando 1 milímetro aqui, tá bom? A gente passa a ter um padrão de exigência bem alto. Ali, questões da cirurgia, ali é feita a osteotomia, tirada a cabeça do fêmur, se você estão mais ou menos sabendo. Aí feita a exposição. E aí essa é a parte que a gente começa a mostrar para o robô, para o software do robô, onde é que ele está, né? Onde é que o paciente está. Então, a gente acusa ali o local onde está a crista ilíaca e depois a gente faz o registro articular, que é mostrar exatamente o que é superfície articular, o que é região periarticular. Isso a gente, se alguém quiser ver, a gente mostra lá ao vivo também, que talvez fique até mais fácil de entender. Então, depois de fazer a captação lá da antena, a gente capta ali 15 pontos dentro da articulação. Esse probe ele é um probe que é um GPS mesmo, né? Então o software robótico ele consegue identificar onde é que está o probe no espaço ali, e a gente vai
registrando e basicamente é isso. Mostrando, o robô tem o dado da tomografia, a gente mostra aqueles pontos da tomografia onde é que estão ali no paciente especificamente, né? Então marca ali, ó, ele vai diminuindo aqui, né? Cada ponto que a gente vai coletando, ele vai diminuindo, são 15 pontos ao todo, dentro da articulação, mais 15 pontos fora da articulação. Para vocês entenderem, a cabeça do paciente está para lá, o pé está para cá, né? A região da frente aqui é a região das costas. Essa área azul é a área que a gente tem que apontar com esse probe ali, com esse marcador, apontar, coletar 15 pontos que estejam dentro dessa área azul. Depois a mesma coisa é feita na parte de fora aqui, né? Na coluna posterior ali, também mais 15 pontos que pegam toda aquela região ali. Ali é só mais em zoom ali para poder ver. Essa é a região de fora, basicamente a mesma coisa, mas identificar 15 pontos nessa área em azul ali, e aí isso gera uma quantidade de informação de localização geográfica mesmo do paciente, que daí o robô então sobrepõe isso com a tomografia que ele tem e identifica aonde que o paciente vai estar ali. Tá? Então feito isso, aí vem esse braço robótico, que agora está localizado no espaço onde o paciente exatamente está. A gente já planejou quantos de osso que vai ser ressecado, aonde que vai colocar, qual que é a altura, qual que é a profundidade. Esse braço robótico aí que dá essa precisão que a gente precisa ter, ele tem um dispositivo óptico que identifica, ele cria uma barreira de segurança, então ele não deixa a gente errar no sentido que se eu avançar mais do que 1,7 milímetros do local que eu planejei, ele tranca, ele trava, ele não deixa que tu passe além, não tem como errar, pode subir em cima do braço ali que ele não sai mais da posição que ele está impedindo que saia algo fora do planejamento. Conforme a gente vai fresando ali, conforme vai tirando osso, vocês vão ver que essa mancha verde ela vai sumindo, né? Ela some conforme aquele osso ele é retirado, a hora que fica tudo branco, sumiu a mancha verde toda, porque está feita ali a fresagem e retirado o osso que precisava ser retirado. Então, a gente não opera mais olhando para o paciente, a gente opera mais olhando para a tela do robô mesmo, para ir reproduzindo aquilo ali. E o vermelho que assusta é 1 milímetro de erro. Então a gente está falando de um erro que o robô controla a partir do que o Fernando planeja, do que nós planejamos. Quando fica em vermelho, que ele faz a gente parar de trabalhar, foi 1 milímetro, não é nada. Feito isso, essa já é a prótese para valer, né? Ela vem também acoplada ao braço. A gente também ajusta na posição dela milímetro por milímetro, 39, 40, ajusta isso milimetricamente. O robô também trava naquela posição como tem que ser. E aí a prótese é colocada utilizando o auxílio do braço. No final a gente consegue medir, aferir isso ali, ver se a acurácia foi conforme a esperada. A gente costuma aceitar ali em 2 graus, mais do que isso a gente acha que tem que ser revisto, porque tem alguma coisa que pode estar fora do habitual. A profundidade também vai mostrando ali o quanto que essa prótese ela vai entrando lá. Então é uma cirurgia que é muito reprodutível, assim, muito passo a passo muito parecido. Esse era um caso até que habitual, mas especialmente casos mais complexos, deformidades, casos displasias, aqueles casos que é difícil localizar na cirurgia, então aí a vantagem do robô ela é maior ainda, porque daí é muito difícil de errar, basta que seja feito aquele registro da forma adequada. Tá? Ali só para vocês terem uma ideia da disposição na sala, como é que é, fica um monitor aqui em cima da cabeça do paciente. Ali está eu e o Marinho manipulando ali o robô é esse dispositivo que está aqui do nosso lado. A gente vai operando aqui e olhando na tela ali para ver se está sendo feita a ressecção, aquela área onde está sendo planejada a colocação da prótese. Né? Então na sala a disposição fica mais ou menos essa aí.
Bom, feito isso, a gente vai para a parte do fêmur ali. A parte do fêmur ela é mais manual, ela não usa o braço robótico o tempo todo, mas com o software robótico a gente consegue planejar o posicionamento, a versão, o jeito como vai colocar, o tamanho ideal, a haste se é mais larga, se é mais estreita, o que tem que ser usado. E a gente no intraoperatório reproduz isso, vai olhando ali na tela, tem uma bolinha que a gente usa para ver o posicionamento conforme planejou. E aí essa é uma técnica de implantação de componente da forma mais tradicional, mais habitual, como é feito eventualmente sem o robô também, mas com planejamento robótico. Essa aqui é a imagem que a gente vê. Não tem muito como errar, basta seguir aquilo ali que a cirurgia se torna muito previsível, né? Ela se torna muito menos sujeita a erros técnicos já de desatenção, de mal localização, de mau planejamento. Então, é muito... Alguém já viu? Vocês já foram a alguma cirurgia assim? Vocês já viram? Já foi? O dia que quiserem ir lá, a gente... interessante até para ver, para entender. É feito uma fresagem assim, passo a passo, né? Aumentando o tamanho até chegar no tamanho que é o ideal para aquele caso ali. E depois a gente faz toda a parte de teste e tudo mais. Não é nada muito milagroso, assim, né? Tem uma via de acesso, não é nada... O paciente às vezes pergunta, corte é muito parecido, a dissecção é muito parecida. A diferença está na precisão da execução mesmo, na correção anatômica, isso que é mais... Tem gente que acha que não precisa fazer corte, o robô para operar, é uma coisa que é um pouco tabu ainda, assim, que a gente vai ajustando. Essa já é a prótese definitiva, já é a haste que fica lá dentro, já tem um revestimento ali, que é a parte que gruda o osso, né? E aí feita aí, então a implantação. E tudo aqui pode ser testado, essa hora pode se testar, se fazer algum tipo de ajuste fino. E a parte do robô que ajuda muito é que ele consegue medir tudo, né? A gente sem o robô acaba sendo uma coisa um pouquinho mais de feeling, assim, de sensibilidade, de sentir se está bom ou se não está bom, de medir a perna do paciente de uma forma um pouco mais artesanal. Na cirurgia robótica o que a gente faz é usar todos os parâmetros realmente objetivos. Ali a gente vê se alongou 1 milímetro, se alongou 2 milímetros, se alongou 3 milímetros, que é uma coisa até que é imperceptível ali para o paciente, mas a gente consegue ajustar até essa questão milimétrica que é bem importante. Tá? Aí a parte mais prática ali de fechamento e coisa tudo mais. E aqui daí então os testes que a gente faz, né? Tem um ponto de registro aqui no grande trocânter, onde a gente marca ali, marca um ponto no joelho e aí ele dá essas informações sobre alongamento, sobre ganho de offset, sobre o resultado efetivamente. Então ali, mostrando que o componente ficou na posição do planejamento, 40-20, agora medindo um ponto aqui no joelho, um ponto lá no grande trocânter, como está ali, ele vai dar as informações referentes a comprimento e ganho de offset, que é a reconstrução anatômica do quadril mesmo. A barra ficou bem em cima, mas essa informação ela aparece bem ali embaixo. Tá ok? Tá de acordo? Aí o restante é a parte meio normal. Dá uma olhada nisso, olha só. O lado esquerdo é o que é o planejado, né? Como antes da cirurgia o software entregou como ficaria. Do lado direito aqui é o resultado cirúrgico, o raio-x pós-operatório. Então vejo que é bem próximo, assim, isso era um dos nossos primeiros casos, mas a gente foi vendo depois ao longo do tempo que realmente é bem reprodutivo, isso é muito parecido quase todos os casos, de um jeito assim muito parecido. Eu acho que isso tem feito a gente ter resultados bons assim, ó. Isso tem sido muito a prática nossa agora do dia a dia, que é uma reconstrução anatômica bem feita, um quadril que anatomicamente não tem adaptação, a gente vê que o paciente não precisa alongar muito a perna, precisa mudar o offset, é um paciente que tem um pouco mais de dificuldade de adaptação. Então a gente tem sido muito confiante em realmente estimular, caminha no mesmo dia, poucas medidas de proteção, tipo não agachar muito, não usar esses colchinhos habilitadores que se usavam antigamente, a gente deixa assim mesmo, caminha sem nada em 2 semanas, começa a correr com 6 semanas, trotar, academia, esse tipo de coisa. Então tem sido bem, a gente tem ficado bem satisfeito com os resultados que a gente está conseguindo e ainda a gente está no início dessa curva, a gente está aprendendo a usar essa tecnologia, acho que tem tudo para melhorar mais ainda.
Tem uma coisa importante para vocês entenderem nesse processo, sim, que extrapola a medicina e a área de saúde, que é a questão de gestão. Porque num primeiro momento, quando tu fala de inovação, tu fala de tecnologia, todo mundo pensa em preço, em aumento de gastos. Eu tenho que, só que toda a tecnologia, cada um tem o celular na mão aí, ela vai exponenciar, ela vai baratear com o processo. E a tecnologia e a inovação, ela está diretamente relacionada com a busca de melhores resultados, melhores e menores complicações mecânicas, como o Lucas falou lá no ombro, como é no joelho, e isso ao longo prazo no processo de custos da saúde vai diminuir o custo. Então, isso que eu estou falando para vocês, já há, porque nós temos os Estados Unidos com 13 para 14 anos de sistema médico e de robótica, nós temos a Austrália exponenciando e soltando, Austrália e Nova Zelândia, eles fizeram uma coisa muito importante, eles fecharam o registro de tudo aquilo que eles iam usar de robótica. Tudo que nós vamos usar de robô, nós vamos registrar num banco de dados e vamos fazer trabalho em cima disso. Então, os trabalhos da Austrália estão explodindo no mundo, mostrando, do ponto de vista clínico, melhores resultados, do ponto de vista de saúde clínica global, cirurgias menos agressivas, menores respostas inflamatórias, dinâmicas mais rápidas de recuperação, e do ponto de vista de custo financeiro, uma diminuição do custo na saúde, porque já com 10, 12 anos, os índices de complicações de prótese estão diminuindo. Existe um índice que ainda não baixou, que a gente viu no CCJR em 2 anos atrás, que é o que preocupa todos nós, que é o índice de infecção, certo? Esse é o grande desafio da humanidade, de quem faz cirurgia e de quem trabalha com cirurgia de maneira geral. Tem que entender esse processo. Agora, de complicação mecânica e resultados clínicos, isso está, porque vocês vão escutar alguns cirurgiões como eu e o Erickson escutamos há 2 semanas atrás em São Paulo, que isso é um jogo de marketing. Isso é um jogo de marketing para o hospital ganhar dinheiro, para o médico ganhar dinheiro. Não, gente, acabou. Isso é realidade de inovação tecnológica, melhores resultados e menores custos a médio e longo prazo para a saúde, seja de onde for. Isso é uma realidade. Então, fujam desse discurso, porque isso vale para a área de vocês, porque daqui a pouco vai chegar um software para vocês, alguma coisa e vocês vão ter medo de investir nisso, e vocês não têm que ter medo, porque isso vai fazer vocês se diferenciar no mercado. Tá, isso é uma coisa que a gente deixa como mensagem, que, como disse o Fernando, a gente acreditou muito nesse processo quando houve a gente tinha visto isso lá fora em 18, 19, quando ele foi na Stryker para um curso de quadril, quando eu fui na Stryker para um curso de joelho. E a gente, quando recebeu a proposta de ter isso em Criciúma, a gente entrou de cabeça e estudou muito para entender. Hoje a gente está quase comemorando 150 casos de robótica, já do grupo da Leve em 2 anos e meio. Baggio já fez casos, Erickson já fez casos também, eu e o Fernando temos um monte de casos, e isso vai chegar para o ombro, vai chegar para a coluna, vai chegar para as revisões de quadril e muito provavelmente vai chegar também para as revisões de joelho. Então, obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida para nos perguntar, mas acreditem que a ideia é mostrar isso para vocês, porque a Paola, que conhecem os nossos casos, sabem que há uma diferença. O Erickson tem uma frase muito boa que é: a cada 10 pacientes que a gente opera com robótica, tu vê 8, 9 com 2 semanas caminhando sem muleta normalmente, de joelho. Quadril eu nem vou falar, porque quadril é um escândalo, né? Vocês já viram que... E no joelho, se tu fizer a cirurgia sem o conceito da robótica, tu vai ter a cada 10 pacientes, 2, no máximo 3, chegando nesse padrão de recuperação. Nós estamos falando de inflamação, de cuidados biomecânicos, de melhores funcionalidades a partir de um processo mais assertivo de planejamento. O Lucas planeja isso, a gente planeja as revisões
e a robótica nos dá uma realidade hoje nas próteses primárias que é muito diferente do que está acontecendo. E como são poucas pessoas no Brasil fazendo robótica, ainda há uma gama muito grande de cirurgiões não entendendo o que está acontecendo. A gente ouve muitas coisas, só que daí a gente chega com os pares que estão fazendo robótica e a gente se olha e diz assim, é diferente, né? E todo mundo diz, é diferente. O negócio é diferente, a recuperação é diferente e a gente acredita nisso. Mas a gente tenta levar isso, como trouxe nesse conceito. O Lucas já tem melhores resultados e bons resultados porque ele, o Robson e o Ramon têm um monte de casos de prótese reversa de ombro feitas a partir de... são um dos grupos, são cirurgiões de ombro do Brasil que tem grande casuística de ombro. Nós temos muita casuística de prótese e a gente aposta porque aquela tecnologia de segmentação ela não é só para o nosso paciente particular e convênio, vocês veem lá que é para o nosso paciente do SUS. A gente preparou o SUS lá para poder ter isso nesses casos complexos. Sempre inovação em busca de melhores resultados. A nossa ideia quando a gente propôs esse tema aqui era, acho que informação mesmo, né? Acho que mostrar para vocês isso. Falem para os colegas que eventualmente estiverem interessados, isso vai ficar no nosso canal do YouTube, está tudo gravado a apresentação no nosso site, porque assim, às vezes as pessoas acham que isso aqui é uma coisa de São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá. A gente faz isso aqui, eu e o Marinho que apresentamos aqui os casos, mas o Bárbara faz cirurgia robótica, o Saulo faz cirurgia robótica, o Erickson, o Henrique, o Lucas e o Ramon já estão se preparando porque o robô está progredindo para a questão do ombro também. Então, a ideia é assim, para vocês saber que isso tem aqui, saber que a gente está trabalhando com isso, porque às vezes é uma coisa que desperta interesse, mas a gente está achando que isso é uma coisa, né, de outro. Graças a Deus hoje a tecnologia ela é muito democrática, né? Isso chega mais fácil hoje nos locais onde a gente está, então acho que a ideia não é nem que vocês saiam daqui expertos em tecnologia e cirurgia robótica, mas saber que isso tem, que existe, que a gente está fazendo, a gente tem aí essa ideia que realmente tem a sua vantagem, que não é só o Instagram, como o Marinho falou, e que eventualmente nos procurem quem tiver interesse sobre isso, o paciente perguntar. E ver lá, ver como tu já foi, né? Acho que é legal. Nós estamos falando de quase 5 mil municípios no Brasil e nós temos 10 municípios no Brasil que tem tecnologia robótica. Só para vocês terem uma ideia. Nós estamos inseridos nesse processo na linha de frente, com uma casuística alta. Como cidade do interior, a gente perde para Passo Fundo, que é uma potência do ponto de vista ortopédico, que tem muitos casos de um outro robô, que é o Core da Smith Nephew, e para o interior de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil. A gente está falando de Bauru e São José do Rio Preto. Principalmente Bauru tem lá uma equipe que opera bastante no interior. O resto é capital, é BH e São Paulo. Chegou o primeiro robô em Porto Alegre agora em novembro. Em Curitiba e Porto Alegre chegou junto os primeiros robôs em novembro. E de alta tecnologia, né? A gente está falando basicamente do Bacon e do sistema Core. Tem um outro que é uma navegação, que é o Rosa Zimmer, mas chega no nível da robótica, e o Rio de Janeiro fez a primeira cirurgia robótica essa semana, para vocês terem uma ideia. E nós estamos aí com quase 150 casos, nós no grupo da LEV. A Unimed deve estar quase chegando próximo dos seus 200 casos lá no Hospital São João, com a somatória. Nós da LEV quase fechando 150 casos. Certo, gente? Valeu, muito obrigado, meninos.